E aí, pessoal, boa tarde. Vocês estão gostando da minha história? Se tiver, você escuta, comenta, compartilha. E também vocês, se passou por alguma situação parecida assim com a minha, comenta aí nos comentários, para que outras pessoas possam estar vendo e elas também vão ver que também elas são capazes de mudar a vida. Então, eu passei por uma situação em 2024. Eu decidi ir no postinho de saúde para mim fazer os exames. E aí eu fiz esses exames. Aí quando eu recebi o resultado, eu levei lá na médica para ela olhar. No dia que ela olhou esse exame, ela falou que tinha dado, minhas plaquetas estavam muito baixas. Aonde também ela ficou muito preocupada, porque ela disse também que eu tinha dado uma diabetes muito alta mesmo, que eu tinha que começar a tomar remédio urgente. Aí eu perguntei mais essas plaquetas, disse, não, vamos ver logo esse problema da diabetes, que está muito alta mesmo, é muito perigoso. Ali ela disse que eu já tinha que começar a tomar o remédio naquele dia. Ali ela passou a receita e no mesmo dia a gente já foi na farmácia para comprar aquela medicação. Mas eu o tempo todo, eu não estava acreditando, eu estava duvidando daquilo. Eu achava assim, não, eu não estou com esse problema, eu não estava sentindo nada assim parecido com para que eu tivesse uma diabetes alta igual deu, meus exames. E aí eu comprei a medicação e comecei a tomar. No primeiro dia que eu tomei essa medicação, à noite eu já não dormi. Passei a noite com muita dor de barriga forte, passei a noite sentada. Era uma dor tão forte que eu não conseguia dormir. Mas aí, mesmo assim, eu não sabia o que era. Aí quando o dia amanheceu, eu tomei a medicação novamente. E aí quando chegou a noite, eu passei muito mal mesmo, tive que ir na emergência. Aí chegando na emergência, eu já levei todos os exames que eu tinha feito, o resultado, levei a receita, levei tudo, levei até a medicação para mostrar lá. Chegando lá, eles viram que realmente tinha dado uma diabetes muito alta e eu estava tomando aquela medicação ali, que era o certo. Só que eu estava muito mal. Minha glicemia baixou tanto que eu tava passando mal, muito mal mesmo, e ali eles tentaram de tudo para voltar ao normal e não conseguia, ali eu passando mal, a médica já nem sabia mais o que fazer. Toda hora aplicava a medicação, furava os dedos, tudo, aí demorava um pouco, voltava de novo e nada. Até que chegou uma hora que eu pensei assim que eu não ia escapar, que eu ia morrer mesmo, porque eu tremia muito, eu tremia tanto e suava, parecia que eu tava banhando. Aí eu pensei numa passagem que tem na Bíblia que fala que certamente ele levou sobre si, isso está em Isaías 53:4, todas as dores, todas as enfermidades e todas as dores. Aí eu falei para Deus sobre isso que está escrito lá, então eu disse, eu não tô doente, então eu não vou aceitar ficar dessa forma. Quando eu falei isso, logo eu comecei a melhorar. Aí a médica percebeu que eu já estava bem, que ela também já era preocupada, sentou até perto de mim e ficou olhando. Devido já estar muito tarde, eu não conseguia melhorar. E aí nessa hora eu fiquei bem, aí eu fui para casa. Aí no outro dia eu tomando a medicação, sempre tomando essa medicação. E outro dia eu passei mal, muito mal mesmo. Aí eu fui novamente para a emergência. Aí lá já era outro médico. Aí ele olhou a medicação que eu estava tomando, o resultado lá dos exames que tinha dado lá, a diabetes alta. E ele viu que realmente estava ali certo. Só que ele tirou uma medicação, porque lá ele já tinha feito de tudo para mim melhorar. E não acontecia nada. Parecia que quanto mais eles aplicavam medicação para minha glicemia voltar ao normal, porque ficou tão baixa mesmo, que na hora lá que eu cheguei, eles já me colocaram de cadeira de roda, porque parecia que eu já estava quase morrendo mesmo. E nada deu melhorar. Aí eu fiquei lá, esperando, e ele voltava onde eu estava, ia lá dentro de novo, o médico já estava sem saber o que fazer, já estava preparando para me internar, me botar no balão, porque eu já estava ficando muito mal, já não conseguia nem ficar em pé. Eu tremia tanto, que eu não conseguia nem ficar em pé. E eu era tremendo e suando, eu suava tanto que a roupa estava toda molhada, e era um frio tão grande que eu tremia muito. Ali com o lençol, o lençol estava todo molhado. E ali, aqueles períodos ali foi de muita dificuldade para mim, para minha família, porque as minhas filhas tinham que estar o tempo todo correndo, toda hora eu estava passando mal, tinha que estar correndo ali. Ali a gente já tinha decidido até comprar um aparelho de medir pressão, de medir a glicemia em casa mesmo, para ver, toda hora tá lá olhando, porque toda hora eu estava passando mal, a gente comprou tudo isso para cuidar da minha saúde, para ver como tá.
Eu já tava com o dedo que não aguentava mais, de tanto furar o dedo toda hora. Ali teve uma hora que eu fiquei tão mal, e nessa noite todas as minhas filhas já estavam lá, porque praticamente todas as vezes que eu ia para emergência, todos iam para lá. E nesse dia eu tava ruim demais, aí eu pedi pra minha filha, que tava comigo, até minha filha Carol nessa hora, ela tava comigo, me segurando, porque eu já não conseguia ficar nem sentada, e ela e o meu genro tava lá na hora. E eu pedi pra ela ligar pro pastor, e aí ela ligou, e ele atendeu a ligação, e eles tiveram que segurar o celular pra mim poder falar, porque eu não conseguia segurar mais nem o celular, do tanto que eu tremia. Mas assim mesmo eu tentava arribar os braços. Aí quando eu falei com o pastor, ele disse assim: Dona Raimunda, a senhora crê que quando eu falar assim, o Espírito Santo lhe visita, a senhora crê que vai ficar bem? Porque quando eu falar isso, se a senhora crê, a senhora vai ficar bem, a senhora vai já para casa, vai ficar tudo bem. Eu disse: sim, senhor, eu creio sim. Aí na hora ele falou, fez uma oração e ele falou assim: Dona Raimunda, o Espírito Santo te visita agora e você já vai ficar bem, vai já para casa. Ali na hora, eu não sei nem explicar, eu não senti nada, só que eu fiquei bem assim, foi rápido. O médico já, quando ele voltou, ele viu que eu já estava bem. E ali eu criei naquilo ali. É tanto que a minha filha, mas o meu genro estava me segurando, a minha filha olhou pro marido dela e falou assim: tu viu, fulano, o que foi que aconteceu? Tu viu o que foi que aconteceu? Tu viu? Aí eles ficaram assim, admirados daquilo ali na hora, que foi muito rápido. Eu tremia tanto, eu não conseguia até os dentes. Eu bati um dente no outro, no queixo, batia, eu não segurava nem a boca, de tanto que tremia. E ali na hora o médico disse: não, você ficou bem, graças a Deus, já deu tudo certo, já pode ir pra casa. Aí me deu alta. Aí eu fui. Só que eu continuei, ali eu fiquei bem, mas o problema é que eu ficava bem todos os dias, tomava medicação pra ficar tudo normal, mas eu continuava tomando aquela medicação. Mesmo o médico tirando uma medicação, no outro dia eu tomei. Aí, era um domingo, aí era tarde, eu tava muito mal novamente. Aí eu vim no hospital de novo. Quando eu cheguei lá no hospital, eu tava passando muito mal. Aí a médica, que era a médica do postinho, que passou a medicação, que eu passava por ela lá, ela veio onde eu tava e viu a minha situação ali, que eu tava muito ruim de novo, embrulhada, e o frio não passava, tremia. Mas como que eu iria ficar bem? Se eu ouvi a palavra de Deus, o servo de Deus orou, eu falei na palavra de Deus, tudo, eu ficava bem, mas em seguida eu ia tomar a medicação, então a medicação tava me fazendo mal. Aí a médica falou: não, você vai ter que parar esse remédio, porque tem mais 3 pessoas que passou lá pelo postinho e ela tá passando por esse mesmo problema. A medicação, ela tava passando mal por conta do remédio. E ela foi em um laboratório e fez outros exames e ela não tá com a diabetes. E aí ela tirou: você, a partir de agora, você não vai mais tomar essa medicação. Vamos parar hoje, agora. Ali eu parei naquele dia. Aí eu tomei a medicação passada na emergência. Fiquei lá até tarde, um pouco da noite. Que eu cheguei lá domingo, era tarde. Mas eu tinha que sair bem, então eu fiquei bem e vim embora. Só que, assim, no outro dia, mesmo sem tomar medicação, mas eu ainda continuei me sentindo mal. Por quê? Eu ainda estava com o efeito daquele remédio. Toda hora eu tinha crise de tremedeira, passava mal. Aí também uma coisa muito ruim que aconteceu, porque eu não tinha mais um problema de pressão. A minha pressão descontrolou. A minha pressão tinha hora que ela estava 16 por 5, estava 14 por 10, estava 18, outra hora ela estava... Cada hora a minha pressão estava de um jeito bem diferente. Toda hora a gente tinha que estar medindo e a pressão descontrolada. Não controlava mais. E eu passando mal. Ali eu tive que correr atrás de passar em vários médicos, onde eu tive que passar pelo médico cardiologista. Aí eu tive que fazer tudo particular, porque não dava mais tempo diante da situação que eu estava passando, porque eu não fiquei bem. Mesmo parando a medicação, eu não conseguia ficar bem 1 minuto, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar direito, eu tremia muito ainda, e a pressão subia, descia, então cada vez que a pressão descontrolava, era subindo e descendo, ali eu começava a passar mal. Então eu tive que ir para uma clínica aqui, onde faz tudo particular, tudo que tem que fazer eu fiz. Todos os exames, fiz tudo particular, gastei dinheiro sem ter, para verdadeiramente resolver o problema. E quando eu fiz os exames, no mesmo dia que eu cheguei onde a cardiologista, que eu fiz um exame do coração, ali ela já viu que a pressão estava muito alta. E ali eu tive que fazer outro exame, onde já foi descoberto que eu estava com arritmia cardíaca. Nesse mesmo dia, a médica já me deu um remédio lá no posto, uma amostra grátis, e passou a receita para mim comprar remédio também, porque aquela amostra grátis ela estoura por aqueles 2 dias ali. Ali eu já comecei a tomar logo naquele mesmo dia ali um remédio para
controlar a arritmia cardíaca e para a pressão arterial, coisa que eu não tinha nenhum problema de pressão. Aí eu passei a ter esse problema. E ali eu tive que fazer tanto exame, fui passar em outra médica particular também, tudo particular, porque não dava mais tempo. Eu ia esperar para passar no SUS, eu não teria sobrevivido se eu não tivesse passado naquele dia por aquela médica ali, aquelas cardiologistas, todos aqueles médicos ali, para mim saber o que estava acontecendo. E tudo estava errado em mim a partir daquele momento. E ali foi a luta que eu tive que travar para conseguir controlar minha pressão, que não foi fácil. Eu tive que passar bastante meses tomando remédio para minha pressão e para arritmia cardíaca. Não podia ficar sem tomar. E gastando muito dinheiro sem ter por conta de um problema que aconteceu, de um exame que deu errado. Eu fui em outro laboratório e fiz uns exames e foi comprovado que eu não tinha diabetes. Eu nunca tive diabetes, eu não tinha plaqueta baixa, nenhuma das coisas que foi acusada ali naquela receita, aliás, naquele exame que eu fiz, o primeiro, que deu aquele monte de doença, eu não tinha nada daquilo. Foi comprovado. É tanto que hoje eu tenho os 2 resultados de exame, o antes e o depois. E aí eu fiquei tomando toda aquela medicação por um bom período, porque eu não conseguia mais ficar boa da pressão, não conseguia me controlar, eu não conseguia mais fazer nada, eu não podia mais ir na igreja, minhas filhas tiveram que ficar quase todo mundo na mesma casa, porque todo mundo ficou preocupado. Aquilo desestruturou todo mundo por conta daquele problema. Porque eu nunca tive um problema para viver assim no hospital, na emergência, eu nunca tive um problema de saúde para ficar dessa forma. Eu tava boazinha. E quando de repente eu tomo uma medicação que era para me ficar bem e eu não tava nem sentindo assim algo assim tão grave. Eu não tava me sentindo, eu fiquei aterrorizada com aquilo, porque eu pensei, mas como que eu tô quase morrendo e eu não tava sentindo nada? Eu tava com como é que chama? Eu tava com a diabetes no alto grau, a diabetes muito alta mesmo, e as plaquetas tão baixas, e eu não tava sentindo essas coisas assim para mim. Tá, dessa forma que eu já estava pronto, se não cuidasse ali urgente, eu iria até morrer por conta daquele problema que tá ali acontecendo comigo. Ali eu continuei tomando aquela medicação e muitas outras medicações por conta de tudo aquilo que aconteceu. Eu comecei a ter dor forte nas pernas, eu tinha dor nas pernas, dor nos braços, sentia muita dor de cabeça, muita tontura, ânsias de vômito, eu sentia muita coisa ruim mesmo. E ali eu não conseguia melhorar não, mas aí foi luta para mim melhorar. Aí eu comecei também na igreja, na reunião de terça-feira, reunião de saúde, lá eu conversei com o pastor, tudo que aconteceu comigo. Ele fez uma oração por mim e ele disse, não se preocupe que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né? Eu fiquei firme também nessa corrente de saúde, participando dessa reunião para mim ficar bem, porque ali eu tinha adquirido uma doença que, por conta de uma medicação que eu tomei, de uma doença que não existia no meu corpo. E ali eu peguei firme, toda terça-feira eu tava nessa reunião, ou domingo na reunião, tomando água do tratamento e determinando que eu ia ser curado, porque eu não aceitava, porque eu tinha problema de pressão para mim estar tomando aquele remédio. Ali eu já tava comprando um remédio caro, todos eles eram comprados. Ali eu já passei, depois que eu terminei aquelas amostras grátis que a médica tinha me dado, a cardiologista, ali eu já fui comprar remédio caro sem poder. E a minha alimentação eu tive que mudar tudo, porque a pressão não controlava. Então ali, mesmo tomando remédio, a pressão começou a melhorar, mas ainda não estava 100%. Não ficava boa, mas aí com a fé foi que eu perseverei muito mesmo na fé. Depois eu fui pro jejum das causas impossíveis também, que é uma reunião que tem na igreja todos os sábados. A gente abre o jejum à noite e vai entregar no outro dia, mesmo diante da situação que eu tava. Eu pedi ajuda para minhas filhas me levar, quando não dava eu pagava no Uber, mas eu ia buscar. No jejum das causas impossíveis pela manhã, na reunião da terça-feira, domingo pela manhã, eu coloquei toda a minha força. Ali eu passei a fazer mais aquilo. Eu me vestia de pano de saco, eu clamava, botava o joelho no chão, botava a toalha no chão, dormia ali com pano para orar, buscar a força de Deus, porque senão eu ia perder a minha vida e não resolver aquele problema. Acabou que passou alguns meses, eu decidi ir para São Paulo. Aí lá em São Paulo também eu continuei lá, na mesma fé, indo para a igreja. Aí um dia lá meu filho foi pro trabalho, que ele sai 5 horas da manhã pro serviço, eu ficava lá, meu neto também saía para a escola, e eu pela manhã comecei a sentir mal, sozinha em casa. Eu passei muito mal, comecei a sentir uma dor forte, das costas para o estômago. Aquela dor era tão grande que eu tava com dificuldade até para andar. Ali eu fiz uma oração, pedi para Deus me ajudar a chegar na igreja, que nesse dia era terça-feira, e eu ia para lá. Só que quando eu saí, ali eu fiquei dando tontura. Aí eu falei para Deus, meu Deus, se o Senhor me ajudar, que eu vou ficar bem, eu te prometo que eu vou dar meu testemunho. Eu vou no altar,
eu vou no altar, tocar minha mão ali, determino ser curada hoje. Ali na hora, eu fiz isso. Quando eu desci, eu fui sozinha nesse dia para a igreja. Eu fui devagarinho, orando a estrada todinha. Quando eu toquei no altar, ali na hora passou aquela dor. E eu continuando, tomando remédio para arritmia cardíaca e para pressão arterial. E ali era luta também, porque meu filho ia pro serviço todo dia, mas eu ficava ali, eu não tinha medo de nada. Eu confiava que tinha Deus comigo ali. Eu não tinha medo, até porque eu pensava assim, do que adianta eu pedir socorro pro homem, pro meu filho estar no trabalho, para alguma pessoa vir aqui me socorrer, se quando ele vinha chegar eu já fico a morrer. Deus já estava ali comigo naquele lugar, isso era a confiança que eu tinha. Então ali eu travei essa luta mesmo na fé, eu não desanimei, eu não desisti, eu creio que Deus vai me curar, eu não vou ficar tomando esse remédio, eu não aceito, eu fiz outro voto com Deus, fiz um voto com Deus de todo mês eu ir no altar e colocar o valor daquele remédio, que era mais caro do que do outro quando eu fiz o primeiro tratamento, que foi no tempo que eu tinha problema de depressão. Ali eu peguei e fiz um voto com Deus, meu Deus, eu vou fazer uma troca. Esse dinheiro que eu tô comprando essa medicação desse valor, que é bem mais caro, mas muito mais, nem se compara, eu vou colocar no altar. Ali eu pensei, por quê? Eu poderia ter ficado revoltada. Pensar assim, não, eu já tinha feito uma aliança com Deus, um pacto algum tempo atrás em relação a esse tipo de propósito. E eu não precisei, durante que eu tinha passado uma vez 5 anos tomando remédio para pressão, e eu fiz esse propósito com Deus, eu fiquei curada, eu nunca mais tinha tido esse problema de pressão. Eu já estava com muito anos sem tomar nada, não tomava nada, só o tratamento, a água do milagre, a gota do milagre, a medicina do céu eu tomo de manhã, meio-dia e à noite. Todas as vezes eu tomo nesse horário. Ali, como eu tomava já 3 remédios para controlar a pressão 3 vezes por dia, aquele remédio, e tomava um para arritmia cardíaca, então eu pensei, não, eu vou tomar a gota do milagre, a medicina do céu, pela manhã, vou tomar meio-dia e à noite antes de dormir. Isso vai ser como se fosse o meu remédio. E aquele propósito, eu fui lá para colocar no altar, eu disse, meu Deus, eu vou fazer isso. Mas eu quero resultado que eu tô bem, vou passar no médico. Aí eu decidi passar no médico em São Paulo para fazer todos os meus exames. Ali eu fiz tudo que é exame que pensa de fazer, eu fiz. Ali eu passei no médico e tomando remédio. Ele disse, não, vamos para ver os remédios, vamos passar no cardiologista, vamos fazer um eletro. Vamos fazer um eletro para ver como que você tá. Ali eu fiz o eletro, ali eu fiz tudo que ele pediu para mim fazer. E quando eu voltei lá, ele falou, você não tem arritmia cardíaca, por isso que você agora anda sentindo mal. Todas as vezes que eu tomava um remédio para arritmia, eu começava a passar mal. Eu sentia uma tontura, uma agonia ruim, uma ânsia de vômito, era aquela coisa toda. E eu não conseguia melhorar, e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu disse, não, tem algo errado. Aí quando eu passei no médico, ele disse, não, você não tem arritmia cardíaca, você tá bem aqui, graças a Deus. Você vai ter que tirar essa medicação. O da pressão não vou tirar agora não, vamos avaliar mais uns dias para não tirar tudo de uma só vez. Ali eu fiquei tomando ali no da pressão, mas foi tirado. Ali eu fiquei bem. Ali eu fiquei bem uns dias. Aí depois eu comecei a me sentir mal demais de novo. Quando eu tomava aquele remédio para pressão, todas as vezes que eu tomava eu sentia tontura. Tonta, parecia que eu tinha bebido. E ali eu dava aquela vontade de vomitar, e era aquela bagunça na barriga, aquela ânsia de vômito, era aquela gastura, era um incômodo, eu sentia assim, uma sensação de inchaço, dor no estômago, era aquela coisa toda, todas as vezes que eu tomei. Ali chegou o ponto que chegou o dia que eu não precisei mais tomar aquele remédio da pressão. Graças a Deus eu fui no altar, fiz um propósito com Deus, continuo sendo fiel a Deus do jeito que eu prometi ali. Hoje eu continuo fazendo esse voto com Deus, porque eu não aceitava aquilo dali. Mas se eu não tivesse ido para os médicos particulares, corrido atrás na fé em primeiro lugar e buscado a ajuda dos filhos de Deus, que foi quem me ajudaram, os servos de Deus, os pastores da igreja, foi quem me ajudaram, tanto aqui no Maranhão como lá em São Paulo. Eu estava lá na fé. Não desistia, perseverava, orando, buscando, e hoje eu continuo do mesmo jeito. Olha, eu já não tomo mais nada, graças a Deus eu não preciso mais tomar remédio para arritmia cardíaca, eu não preciso tomar remédio para pressão arterial. O meu remédio é Jesus, a medicina do céu, a gota do milagre, a água do tratamento, é essa que eu tomo todos os dias. Mas é uma coisa que a gente nunca deve aceitar, você passar no médico, fazer uns exames e ele dá um problema grave de saúde, e ali de primeira você já acreditar naquilo e já ir fazer tratamento, tomar medicação, sem você passar em outro médico, outro laboratório. Você tem que avaliar se verdadeiramente aquilo é real, você não pode. Isso eu pensei lá na hora, porque eu não acreditava, eu ficava pensando, como, meu Deus, eu não posso acreditar, eu não tenho isso, eu não estou sentindo um sintoma, porque as pessoas que têm diabetes, eles sentem um sintoma bem estranho, né? Eu vejo a situação de quem tem diabetes, então eu não tinha isso, eu não tinha diabetes, foi comprovado que eu nunca tive diabetes.
E nunca tive essa plaqueta baixa, daquela situação tão baixa que já estava quase no ponto, quase para morrer. Eu digo, mas como que eu vou fazer um tratamento para uma coisa e essa outra coisa tá nessa situação? Mas ali eu tinha que ver que eu tinha que cuidar dela primeiro. Mas eu tô aqui, graças a Deus, eu só agradeço muito a Deus, os filhos de Deus que oraram por mim, a fé. Foi a fé e a coragem que me fez estar hoje aqui vivo, porque se não fosse Deus, eu não estaria aguentado. Porque o que eu vivi foi aterrorizante. Eu fiquei dias que eu não suportava nem olhar para uma aparelho de medir a pressão, para aquele de furar o dedo lá, aquele da glicemia, para estar olhando isso. Eu fiquei aterrorizada com isso, de tanto furar o dedo. Eu já não queria mais nem saber medir a pressão, porque sempre quando eu ia na época lá, era cada vez uma hora de um jeito, outra hora do outro, nunca controlava, não tinha nada que fizesse controlar. Mas ali foi a fé, foi Deus que me honrou, foi Deus que me curou, Deus que me salvou. Se não fosse Deus, eu não estaria hoje aqui contando essa história, não estaria. E eu digo a vocês, nunca aceite passar no médico, ter uma avaliação dizer que você está doente de uma coisa, você ali já de primeira acreditar, não, passe em outros médicos, vá ver outros, faça outros exames, mas não aceite, porque eu quase perdi a minha vida, eu morri, tá? Testemunha a minha família, minhas filhas e as pessoas que me conhecem, tanto aqui no Maranhão como lá em São Paulo, que ficaram vendo meus vídeos, que era mandado para orar por mim, os grupos de oração, que mandava meus vídeos daqui para lá, muita gente orando por mim, era os grupos de oração, era a família, era todo mundo, meus filhos, minha família em geral, todo mundo orando por mim, e só recebia cada dia uma coisa terrível, ali morrendo no hospital, na emergência, por conta de uma medicação que eu tava tomando que eu não precisava, um laudo de um laboratório que deu que era errado. E é isso aí, gente. Fica aí a dica para vocês não aceitarem esse tipo de situação.